Olá, bom dia a todos vocês. Espero que vocês estejam bem. Hoje eu quero falar um pouco do que vem a ser o serviço cristão. A igreja atual tem hoje como modo de vida valores de uma sociedade pós-moderna, que incentivam o individualismo e o consumismo. E isso tem sido colocado no lugar dos princípios cristãos, como o princípio do amor e o cuidado para com o próximo. Mas a Bíblia, lá no Antigo Testamento, isso já acontecia. O cuidado com o próximo já acontecia, né? Os pobres, naquela época, no Antigo Testamento, quando eles faziam empréstimos, não lhes era cobrado juros. Então, eles conseguiam, né, pagar todo aquele empréstimo, todo aquele dinheiro que eles tomavam emprestados, sem problema nenhum, porque não lhes era cobrado nenhum juro. E o povo lá daquela época, quando chegava a época da colheita, quando eles iam fazer a colheita da uva, né, e dos cereais, eles não colhiam tudo. Eles sempre deixavam lá alguma coisa que era justamente para que os pobres, os necessitados e os estrangeiros pudessem fazer aquela colheita daquilo que ficou lá naquele lugar, não é? Então, o que nós podemos perceber com isso é que lá já existia o amor ao próximo. O pastor Rogério, né, quando ele chegou aqui na nossa igreja, o desejo dele era o de desenvolver aqui um sistema de trabalho de uma igreja com propósitos. Aí muitos poderão até indagar, né? Mas o propósito da igreja não é evangelizar? Aí eu digo sim, está correto. Podemos dizer que este é o carro-chefe da igreja, né? O propósito da igreja realmente é evangelizar. Mas este é o carro-chefe da igreja. O evangelismo, nós podemos dizer que é o carro-chefe da igreja. Mas existem outros 4 propósitos que vão dar suporte a este primeiro, né? A este primeiro, através de quê? Através dos seus auxílios e do apoio. Agora, e quais são esses propósitos? São justamente a adoração, serviço ou ministério, comunhão e discipulado. Cada um desses propósitos, junto com o primeiro, que é evangelismo e missões, tem a sua importância e a sua relevância. Mas hoje eu gostaria de falar sobre aquele que está sobre a minha responsabilidade, que é justamente o serviço ou ministério. E eu gostaria até de abrir aqui um parênteses, né, para comunicar ou lembrar, né, ao pessoal do planejamento, ornamentação, conselho fiscal, obras e patrimônio. Olha, vocês estão debaixo do meu guarda-chuva de atuação, tá? Fiquem atentos que nós nos reuniremos posteriormente para nós traçarmos o nosso trabalho na área do serviço e do ministério. Qual será a contribuição de minha vida? Essa é a questão do serviço. Qual será o seu ministério no corpo de Cristo? Conhecendo sua combinação, formação espiritual, opções do coração, recursos pessoais, modo de ser e áreas de experiência. Forma. Que papel lhe seria mais adequado na família de Deus? Como você poderia fazer alguma diferença? O que você poderia fazer com a sua formação dentro do corpo de Cristo? Aí eu quero convidar você a se juntar a nós nessa importante missão. Se você tem alguma habilidade, ofereça a sua contribuição àqueles que estão necessitados.
O apóstolo Paulo, ele vai destacar dois benefícios maravilhosos do compromisso do ministério. Abre aspas. Isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. Deixa eu só lembrar a você, talvez você já saiba, o que significa, né? O que significa propósito. Propósito, justamente, significa aquilo que se busca. Aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade, intuito. É como nós dissemos, o objetivo da igreja, né, justamente é esse, é evangelizar. O intuito da igreja, a finalidade da igreja, né, é justamente evangelizar. Mas o evangelismo, adoração, comunhão, discipulado, tudo isso faz parte, tudo isso tem que andar junto, tudo isso tem que estar em consonância um com o outro, para que o objetivo principal, que é justamente a evangelização, né, a conquista de almas para o reino de Deus, ela seja mais eficaz, para que nós possamos ter possamos ser mais bem-sucedidos, né? Então, se nós juntarmos estes 5 propósitos, será bem mais fácil, nós podemos fazer a obra, nós podemos evangelizar, e nós podemos ganhar mais pessoas para o reino de Deus. Esses 5 propósitos, todos esses 5 propósitos, eles estão baseados na Bíblia, na palavra de Deus, né? E estão mais propriamente lá na grande comissão e no grande mandamento. Todos esses 5, estão no grande mandamento e na grande comissão. Deus nos convoca para vivermos os seus propósitos. Isto pode ser percebido na grande comissão e no grande mandamento. O grande mandamento, Mateus 22, de 37 a 40, diz assim: respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Aí está o grande mandamento. E a grande comissão, Mateus 28, 19 a 20. Abre aspas. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado. Então, o processo da adoração e do serviço estão inseridos aí no grande mandamento. A adoração está lá. Amarás ao Senhor de todo o seu coração. E o serviço, amarás a teu próximo como a ti mesmo. E o processo de missões, comunhão e discipulado estão inseridos na grande comissão. Missões, o evangelismo, ide e fazei discípulos. Comunhão, batizando-os. E discipulado, ensinando-os a obedecer. Então, todos esses propósitos, eles estão aí inseridos no grande mandamento e na grande comissão. Então, logo nós vemos que isso é bíblico. Nós tiramos isso foi tirado, esse propósito, de dentro da Bíblia, que é a palavra de Deus. Agora, a pergunta é: você está vivendo isso como um estilo de vida? Se ainda não, está na hora de você se conectar. Faça uma declaração de propósitos para a sua vida. Eis aí alguns exemplos de declaração de propósitos. Meu propósito de vida é adorar a Cristo de todo o meu coração, servi-lo com minha forma, ter comunhão com sua família, desenvolver um caráter como o dele e cumprir minha missão no mundo para que ele seja glorificado. Meu propósito de vida é ser membro da família de Cristo, um exemplo de seu caráter
um ministro de sua graça, um mensageiro de sua palavra e um exaltador de sua glória. Meu propósito de vida é amar a Cristo, crescer em Cristo, compartilhar Cristo e servir a Cristo por meio da igreja, e levar minha família e os outros a fazer o mesmo. Meu propósito de vida é firmar um compromisso com o grande mandamento e com a grande comissão. Meu objetivo é tornar-me semelhante a Cristo. Minha família é a igreja. Meu ministério é o próximo. Minha missão é evangelizar. Meu motivo é a glória de Deus. Então, faça desses, pelo menos um desses, né? Faça desses, pelo menos um desses propósitos. Escolha um desses, né? E tenha um desses como o seu propósito de vida, ok? Deus abençoe a todos nós e que nós possamos estar firmados, voltados para o reino, procurando servir através desses propósitos, procurando servir ao próximo, ao necessitado, porque isso é bom e é agradável aos olhos de Deus. Muito obrigado e que Deus nos abençoe.